Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 16 de Adar. Vamos iniciar o capítulo 35, Likutei Amarim, Sefer Shebeinani, primeira parte do Tânia. E a verdade é que com o início desse capítulo, na realidade, nós estamos iniciando também uma nova sessão no Tânia, Likutei Amarim. Então, talvez agora seja também um momento oportuno de se enquadrar no contexto, fazer uma revisão rápida, uma síntese daquilo que vimos até agora nos capítulos anteriores e o que nós vamos ver daqui em diante também para se situar, entender a sequência, a ordem de aparição das coisas no Tânia, como nos oferece Rav Shneur Zalman, o Alter Rebbe. Então, conforme o Alter Rebbe escreveu na página de apresentação do livro, qual era o seu intuito, qual era o objetivo da sua obra, ele nos falou que tudo está fundamentado em um versículo da Torá, aquele versículo bíblico em Deuteronômio que nos diz que todo esse conjunto de mandamentos sobre o qual eu te ordeno hoje, assim fala Deus para o povo de Israel, não está além de ti nem distante. E o que nos traz o Alter Rebbe, essa parte do versículo, a coisa se referindo aqui ao judaísmo, à prática da Torá e de Mitzvot, está muitíssimo ao teu alcance, em tua boca, em teu coração, para que possas fazê-la. E o Alter Rebbe nos trouxe na apresentação que o objetivo, a proposta da sua obra é demonstrar o quanto isso é próximo e acessível e muito próximo, quanto está muito ao nosso alcance, implementar essa coisa, ou seja, judaísmo, Torá e Mitzvot, em todos os aspectos. No pensamento, fala e ação, em tua boca, em teu coração, para que possas fazê-la, etc. E o que nós vimos nos primeiros capítulos do Tânia até o capítulo 17, lá o Alter Rebbe nos explicou de forma extensa, por assim dizer, a anatomia da alma, as duas almas que atuam dentro do Yehudi, etc. E tudo isso ele nos trouxe para nos elucidar, para nos esclarecer o quanto é próximo e acessível de nós o cumprimento de Torá e Mitzvot, porque quando ele estabelece, quando ele demonstra quais são as forças atuantes na alma, quais são seus poderes, existem os poderes que são matrizes, não é? Assim como os poderes intelectuais, o pensamento gera sentimento, o intelecto gera emoções. Portanto, no momento que ele estabeleceu, que ele nos demonstrou como é o funcionamento da nossa alma, qual é a hierarquia entre os poderes, tudo isso ele nos trouxe para nos demonstrar e nos explicar como é próximo de nós cumprir Torá e Mitzvot, que uma vez que o intelecto da pessoa está nas suas mãos, a pessoa tem a chave, a pessoa pode escolher no que pensar, no que se concentrar, no que refletir e meditar, e isso é o que vai gerar, em consequência, sentimentos e emoções correspondentes. Portanto, uma vez, o Alter Rebbe nos demonstrou, então isso extensamente, até o capítulo 17 do início do livro, como é fácil e acessível à pessoa, considerando os poderes inatos que ele tem, a sua capacidade do cérebro dominar as emoções, dele programar o seu intelecto para pensar nas coisas adequadas e, portanto, também gerar os sentimentos apropriados. Depois, a partir do capítulo 18 até o capítulo 25, o Alter Rebbe se prendeu a nos explicar como Karov Meod, não só como é próximo de nós, mas que é muitíssimo próximo, está muitíssimo ao nosso alcance. Que a gente havia perguntado, aparentemente não parece tão fácil, alguém que não tem toda essa capacidade de meditar, de se concentrar, de refletir ou de entender a grandeza de Deus, etc. Então, nesses capítulos, ele nos mostrou que existe um caminho alternativo, que esse é acessível a toda e qualquer Yehudi, a toda e qualquer pessoa,
pessoa, que é revelar o amor dormente que existe de forma inata dentro de nós, que cada um de nós já possui dentro de si um amor oculto a Deus. Então, se a pessoa não é capaz de criar um sentimento de amor e cultivá-lo através da meditação, da concentração, etc., então que ele procure pelo menos despertar esse amor inato que ele já possui dentro de si, só que está aí oculto, que ele traga ele à tona, que ele desperte e faça ele se manifestar. Depois do capítulo 26 em diante, o Alter Rebbe nos explicou, mesmo chegando àquela conclusão, conforme ele demonstrou e comprovou, que é muito próximo e acessível de nós, o cumprimento da Torá e Mitzvot em todos os seus aspectos, porém, o Alter Rebbe nos falou, nós não podemos ignorar que existem obstáculos e impedimentos que interferem, por mais que é fácil, mas se a estrada está bloqueada e tem um problema, isso acaba dificultando, e daí a pessoa não consegue servir a Deus como deveria. Quais são esses grandes impedimentos, esses grandes obstáculos? Ele nos falou que é a tristeza, a depressão, que paralisa e imobiliza a pessoa, e a insensibilidade espiritual. Daí ele se estendeu nesses capítulos, a partir do capítulo 26 até agora, nesses últimos 10 capítulos praticamente, ele se estendeu para nos explicar o que devemos fazer e como devemos lidar com esses obstáculos, com esses impedimentos, como nós devemos fazer, nos conduzir para retirar esses impedimentos e chegar à alegria que vai liberar a nossa sensibilidade espiritual. E agora, a partir do capítulo 35, e assim ele vai se estender até o capítulo 40, o Alter Rebbe vai nos explicar a palavra la asotó, do versículo. Que tudo isso é muito acessível, muito próximo de ti, está muitíssimo ao teu alcance, em tua boca, teu coração, para que possas fazê-la, para que você possa fazer o judaísmo, realizar na prática. Então aqui a ênfase agora nesses próximos capítulos vai ser quanto a essa questão de fazer, de implementar na prática isso que ele vai enfatizar e vai elaborar nesses capítulos seguintes, até o capítulo 40. Então, na sequência daquilo que já nos foi explicado e revendo alguns pontos fundamentais, nós vimos que nos poderes da alma contidos dentro de nós, nós temos poderes que estão associados à prática, né? Que isso são chamadas as vestimentas da alma. E isso seria o pensamento, fala e ação, né? Por outro lado, nós temos poderes mais internos, mais essenciais, que estão mais no âmago da alma, não estão apenas no plano mais superficial, por isso não são chamadas de vestimentas, representam o âmago. E isso seriam o intelecto, os poderes intelectuais, os poderes emocionais da pessoa. Então, quando se trata de vestimentas, é diferente, por exemplo, uma pessoa trocar de camisa, ou uma pessoa fazer um transplante de coração, né? Trocar de roupas, de vestimentas, mesmo que a pessoa estava acostumada a vida inteira a vestir um tipo de roupa, se por algum motivo ele decide, a partir de hoje, vestir uma roupa completamente distinta, isso ele pode fazer até com facilidade. Mas, se tratando de um órgão interno, de uma coisa vital que está no interior da pessoa, mudar e cambiar isso absolutamente não é fácil. Então, nos foi explicado que em relação às chamadas vestimentas da alma, pensamento, fala e ação, mesmo sem introduções prévias, mesmo que talvez até agora a pessoa não estivesse agindo, pensando, falando de forma adequada, mesmo que ela não teve um preparo espiritual adequado, etc. Mas ele pode cambiar isso, assim como se troca de roupas. A pessoa pode trocar e começar a utilizar vestimentas apropriadas da alma divina. Pensamento, fala e ação dele, ele pode converter tudo isso para o bem e para as mitzvot. Porém, em relação às coisas, em relação aos aspectos mais profundos, internos, essenciais, os poderes internos de intelecto e emoções, então, nesse caso, para que se produza uma mudança, é necessário a pessoa promover uma mudança interna, pessoal, essencial,
que isso é algo muito mais complexo. Não é? Pessoas mudam, eventualmente, talvez podem mudar, desde que queiram mudar e se esforcem para mudar. E aqui se trata não só de mudar o comportamento, a atitude, mas mudar internamente. Alguém que sempre teve emoções negativas, que sempre sentiu ódio, que sempre sentiu inveja, que sempre sentiu raiva, não é? Ou alguém que cultivou uma certa mentalidade onde estabeleceu certos princípios, uma ordem de valores, uma escala de valores, e a pessoa está muito convicta disso. Mudar as suas convicções, mudar as suas emoções, sentimentos, isso implica em mudanças essenciais. Então, aqui se trata não só de mudar conduta, porque às vezes nós engolimos sapos, não é sempre que nós fazemos só o que nos apraz, às vezes temos que fazer aquilo que é necessário, ou às vezes temos que fazer algo mesmo que não gostamos, ou no nosso trabalho, ou diante do nosso patrão, ou o que for. Às vezes a pessoa gostaria de falar um monte de asneiras, mas a pessoa se contém e fala outra coisa, fala bonito. Não é? Então, controlar a ação, ter autocontrole sobre a ação, ter autodomínio sobre a fala e até mesmo sobre o pensamento, isso ainda é algo relativamente viável, acessível. Não é? Mas mudanças internas na mentalidade, nos valores que a pessoa cultivou com o seu intelecto ou nas emoções e sentimentos, isso é mexer com a própria essência. Por exemplo, se uma pessoa sempre, o seu poder de querer, o seu amor, a pessoa era apaixonada, nutria vontade e paixão por coisas mundanas, coisas físicas, ou ambições materiais, ou o que for, ou prazeres físicos ou corpóreos, né? Então, quando o seu poder potencial de amor e de desejo estava voltado e direcionado para assuntos mundanos e terrestres, mudar isso e converter o seu poder de amor para coisas espirituais abstratas, para a partir de agora ele sentir atração pelo divino e etc. Isso absolutamente é mais que uma metamorfose, isso não é uma coisa simples, não é? Ou tão fácil e viável, isso exige uma mudança interna essencial muito profunda. E assim como ocorre com os sentimentos, o mesmo também é com o intelecto. Se a pessoa cultivou uma mentalidade, como nós falamos, uma escala de valores, se a pessoa entendeu, ele valoriza isso porque ele entendeu que isso é bom, fazê-lo mudar de opinião, fazer ele pensar diferente agora, que não, isso não é bom, e etc. Ele tem que entender tudo, ele tem que reformular seus pensamentos e entender tudo de forma diferente, distinta, saber olhar com outro enfoque, etc., para mudar de opinião, mudar de visão, e isso, como nós falamos, é algo muito complexo e profundo. E aqui existe um embate entre a alma divina e a alma animal. E esse embate entre elas, esse conflito, ele não se restringe apenas às chamadas vestimentas da alma, ou seja, cada uma quer o que quer, não? Mas se fala que aqui elas não estão disputando a hegemonia apenas no que diz respeito às vestimentas da alma. Que a alma divina vai dizer, sabe o que? Eu estou contente e satisfeita se você pensar bem, falar bem e agir bem. Mesmo que no teu íntimo, no interior, no teu intelecto, na tua mentalidade, nas tuas emoções e sentimentos ainda haja muita bobagem, ou haja ainda muita futilidade, ou etc. Mas, diz não, a alma divina, ela deseja tudo. Ela quer que a pessoa não só pense, fale e haja bem, mas também que ela entenda e sinta de tudo de forma positiva e vice-versa. A alma animal, mesmo que talvez o coração da pessoa ainda está cheio de paixões e desejos físicos, etc., ou mesmo que na sua mente isso está presente, mas ela quer que isso se manifeste e se expresse também na prática, através de pensamento, fala e ação. Então, dado esse conflito e embate que é abrangente, né? Que ele abrange, envolve todos os aspectos das almas, todos os aspectos da nossa existência, tanto as manifestações externas, chamadas vestimentas da alma, pensamento, fala e ação, como também os aspectos mais íntimos, interiores, no nosso âmago, intelecto e emoções. Sobre isso diz o versículo, saiba que karov eilecha davar meod, ele fala, é muito próximo de ti,
que essa coisa é muito acessível, que ela está muitíssimo próxima de ti. Isso ele nos diz que isso se aplica, como nós vamos ver, a ambos os aspectos, tanto as vestimentas da alma. Porque ele falou aqui, o versículo segue dizendo, Beficha ubilvavcha lasotó, na tua boca, no teu coração, e para fazer, para implementar. Isso, de certa forma, envolve pensamento, fala e ação. Ou, como está escrito, aqui não está escrito pensamento, está escrito na tua boca, no teu coração. Então, de certa forma, o coração é mais do que o simples pensamento. Isso já envolve também um sentimento. E aqui a Torá nos afirma que esse sentimento é acessível, é viável, é próximo de ti, desde que você queira, vai e busque. Então ele nos explicou acima como isso é próximo e bem próximo de nós. O que ele nos explicou acima em relação a dois aspectos. Em relação ao aspecto prático, funcional, ele nos falou que é muito próximo e muito acessível de nós. Por quê? Porque aqui se trata não só de fazer. Para fazer a coisa certa, a pessoa tem que ter a motivação certa, a pessoa tem que ter, nós não somos robôs, nós não somos robôs programados, não é? Somos mecânicos. Então, para a pessoa fazer a coisa certa, pensar, falar, ela precisa ter um sentimento motivador. Mas ele nos disse que isso também é próximo, mesmo que eu não consiga cultivar grandes sentimentos sublimes a Deus através de meditação e reflexão. Mas uma vez que nós temos esse amor inato dentro de si, conforme ele nos demonstrou, e que isso é uma coisa muito forte e intensa, que leva pessoas até o martírio, como ele nos explicou, já que nós temos esse amor natural dentro de nós, oculto dentro de nós, que só precisa ser estimulado e revelado. Portanto, no momento, conforme as explicações que ele nos deu, quando a pessoa se conscientizar que através de qualquer pecado e transgressão ele está se desconectando de Deus, e é o que ele não deseja e não quer, todo Yehudi de forma inata quer estar ligado e nem pode ser diferente, ele não aceita algo distinto, quer e precisa estar ligado a Deus. Então, nessa hora, esse sentimento se desperta e se manifesta com toda a força, até com um potencial de autossacrifício, de ir até o martírio para vencer e superar a inclinação negativa que quer levá-la ao pecado. Porém, em relação ao sentimento do coração, ou seja, o sentimento genuíno, aqui nós estamos traçando uma distinção entre dois níveis de sentimento. Existe o sentimento que vai nos impelir a prática, vai servir como de mola propulsora para nos levar à ação, à implementação das mitzvot. Mas esse é um sentimento que serve para a prática, apenas para a prática. Porém, o sentimento mais profundo que reside dentro da pessoa, o que a pessoa em geral quer, deseja, o que lhe causa paixão, etc. Então, em relação a esse sentimento, nós falamos que há uma grande diferença entre o tzadik e o Benoni. O tzadik é aquela pessoa que já trabalhou sobre si de tal forma, com autoaprimoramento, com aperfeiçoamento pessoal, que ele já purificou sua alma, refinou sua alma animal, seu corpo e etc. Se refinou de tal forma que ele conseguiu um autocontrole e autodomínio não somente sobre pensamento, fala e ação. Ou ele conseguiu estimular não somente o sentimento que motiva a ação, mas ele conseguiu mexer com seu âmago interior, ele conseguiu mexer com os poderes da sua alma, fazendo com que prevaleça dentro de si apenas a alma divina, ou seja, que o que ele tem no seu coração, desejo, vontade, paixão, é apenas amor a Deus, reverência a Deus, sentimentos sublimes e divinos. Na verdade, ele também nos explicou que não é qualquer pessoa que pode pretender isso. E não é qualquer pessoa que pode chegar a isso, porque na realidade ele nos falou e nos disse que esse nível de tzadik é uma dádiva que vem de cima. Pessoas são dotadas de uma alma especial, ele vai ter livre-arbítrio, etc. Mas não é todo mundo que quer ser tzadik que vai poder conseguir chegar a esse plano, conseguir ser tzadik. Porque ser tzadik
é um privilégio para poucos que veio como um presente de cima. Mas o que sim se espera e se exige de cada um de nós, mesmo aqueles que não foram dotados de uma alma habilitada para ser tzadik, etc. Então ele nos explicou que o que se espera e exige de nós é um autodomínio, um autocontrole sobre todas as vestimentas da nossa alma. Um controle completo sobre, não só sobre a ação, mas também sobre a fala, e não só sobre a fala, até mesmo sobre o pensamento. E ele nos fala que isso nos explicou o Alter Rebbe que tudo isso é viável e possível, porque aí nós temos o livre-arbítrio, e mesmo que não tenhamos uma alma supercapacitada de ser um tzadik, mas nós temos a condição de controlar, filtrar e reger pensamento, fala e ação. E esse é o nível e a categoria do Beinoni. O Beinoni é aquela pessoa que, pelo menos nas suas manifestações externas, que inclui pensamento, fala e ação, ele é impecável. Nisso ele é perfeito. Na prática ele é igual a um tzadik. Na prática isso envolve não só a ação prática, mas como nós falamos, na fala e até mesmo no pensamento. Porque se não fosse assim, se ele escorregasse, se ele tivesse pensamentos pecaminosos, ou só falasse, não fez nada, mas falasse um pouquinho de maledicência, etc., isso já é suficiente para ele ser catalogado como rachá. Já seria um rachá, um malvado, ímpio. Ele não é rachá, ele é um Beinoni. Isso significa que ele tem total controle sobre seu pensamento, fala e ação, direcionando-os sempre só para as coisas boas e positivas, de acordo com a Torá e as mitzvot. Porém, sobre o sentimento no coração, e tudo que envolve o sentimento dele derivado, vontades, paixões, desejos, etc., lá no Beinoni, no coração, no íntimo da sua alma, no íntimo do seu ser, a alma animal ainda está presente com toda a força e intensidade. E o que significa então aquilo que nos fala o versículo, que está muito próximo, está muitíssimo ao teu alcance, em tua boca e em teu coração, para que possas fazê-la, Torá e Mitzvot, o judaísmo. Então, ele nos explicou que isso que fala a Torá, que está muito próxima do teu coração, que é algo também próximo, acessível. Então nós explicamos aquilo que nós mencionamos, que existem esses dois níveis do coração. Existem esses dois níveis de sentimento do coração. Existe o sentimento essencial do coração e existem sentimentos que são despertados de forma pontual e específica em relação a um ato, uma ação. Então, talvez eu não goste tanto de estudar, o que eu gosto de esportes ou outra coisa, mas pode ser que hajam momentos onde eu sei que esse estudo é necessário, talvez até para viabilizar depois o meu esporte ou o que for. Então eu nutro um sentimento motivacional que vai me impelir a esse estudo durante um tempo. Então eu também posso nutrir um certo sentimento para outra coisa, mas isso é algo pontual. Porém, existe o sentimento do coração em si, aquilo que prevalece. Então, aqui no Tânia nós vimos essa distinção entre o sentimento que leva à ação, que isso é, para ação boa e positiva, implementação, levar a cabo Torá e Mitzvot, isso é algo viável também para o Beinoni, mas até aí, somente isso. Apenas esse sentimento que vai levar e vai conduzir à ação. Mas isso sim é viável e até aí se espera e se exige de todo mundo. Isso ele nos explicou no capítulo 17. Mas de qualquer maneira o que a gente vê de tudo isso, que o verdadeiro nível de sentimento, o sentimento essencial que está no íntimo, no âmago da pessoa, isso estar voltado só para a santidade não é algo que está no alcance de todo e qualquer um, muito pelo contrário, é algo que nós não temos o controle remoto na mão ou para cambiar ou para mudar. Somente os tzadikim conseguiram isso, conseguem isso, e somente aqueles que foram dotados dessa alma destacada, especial, para serem tzadikim. Como nós dissemos, no caso do Beinoni, ele pode ser impecável, não é só por fora, no pensamento, na fala e na ação, no sentimento necessário para impulsionar a ação, não é? Sendo
que vai motivá-la, porém nos poderes internos do âmago da sua alma, seu intelecto, sua mentalidade, bem como seus sentimentos e emoções, que disso vai se derivar as suas paixões, vontades, etc. Então, como nós falamos, pode ser que ele nunca vai chegar, ele não vai, nem vai poder pretender estar no nível de tzadik, que ele vai ter apenas bilvavchala soto, ele vai ter o sentimento que pode conduzir à prática, mas não todo o sentimento voltado e consagrado a Deus. Mas esse sentimento que conduz à prática, isso sim, nós falamos que isso todo mundo pode cultivar e obter, e isso é acessível para o Benoni, que é o nível, a característica acessível a todos nós. E aqui ele vai nos explicar, também baseado no que já vimos um pouco, nos capítulos anteriores 14 e 17, Hayom La'asotam, se diz que esse plano terrestre, esse mundo onde a gente se encontra, essa etapa, chamado Olam Hazeh, é chamado na linguagem do versículo Hayom La'asotam, hoje, para fazer agir, Lemachar lekabel scharam, amanhã, no mundo vindouro, é o momento de receber recompensa ou de sentir plenitude ou deleite na divindade. Mas hoje quer dizer, na nossa vida nesse mundo, é o momento da ação, é o momento de agir e de produzir Torá, mitzvot, boas ações, etc. Então se fala, em outras palavras, que nesse plano atual que a gente se encontra, que é chamado de Hayom, o hoje nosso é a nossa vida aqui no mundo físico e terrestre. Qual é o objetivo maior nosso nessa etapa? La'asotam, fazer, realizar, produzir. Em outras palavras, aquilo que é a expressão das vestimentas da alma, pensamento, fala e ação, o que conta nessa vida, nessa etapa, o que se espera de nós, é o que é essencial nesse momento, o que é prática, e prática aqui envolve pensamento, pensar bem, falar bem e agir bem, pensamento, fala e ação voltados a Deus. Para isso, como nós falamos, tem que haver algum sentimento, que é o sentimento que induz a prática, mesmo que não seja o sentimento completo. Mas isso é a tônica, isso é o fundamental, o essencial nessa etapa que nos encontramos. E baseado nisso, ele vai nos explicar a partir de agora qual é a ênfase que se dá aqui na questão da prática, da ação, por que nisso consiste a principal missão nossa aqui nesse mundo, aqui nesse estágio. E ele vai se estender com isso, o Alter Rebbe, até o capítulo 40, nos explicando, enfatizando, ressaltando a importância da prática das mitzvot, mesmo em relação, ou mesmo quando comparadas ao sentimento do coração. Ou seja, aqui ele vai nos trazer, vai nos expor as coisas de forma tal que o principal e essencial que prevalece aqui, acima de tudo, é, nesse estágio, nesse momento, é a ação prática. E essa ação prática é aquilo que está no nosso alcance. E uma vez que isso é o que se espera de nós, então é muito próximo e muito acessível a todos nós. Mas o que ele vai enfatizar, portanto, nesses próximos capítulos é o La'asoto, para que possas fazê-la. Que você foi dotado, Deus fala, é muito próximo de ti, porque você foi dotado de todas as ferramentas, todos os instrumentos, toda a capacidade, todo o potencial para fazê-las, e o principal é isso, é fazê-las na prática. Isso é o que nós vamos ver. Nós ainda não começamos, então, o estudo do dia 16 de Adar, que isso vai ficar, então, para a nossa próxima sessão, mas eu acho que nesse momento, já passado mais de metade do livro do Likutei Amarim, eu acho que era importante a gente se situar dentro do contexto geral para entender a sequência do Tânia, do Sefer Shebenonim, o que ele está nos explicando e como ele está nos conduzindo e evoluindo gradualmente para consolidar os conceitos que ele se propôs a nos esclarecer.